見つけたぞ。うるせえ、いいから来い。やだやだ。逃げんじゃねえよ、ふざけやがって。来い。助けて、もうやだ。この野郎、今すぐ戻れ。いや、離して。お前が逃げたら俺たち全員殺されちまうんだよ。やめろやめろ、嫌がってるだろ。嫌だ、もう二度とあんな場所。なんだ、近づけない。じゃあここで殺せ。戻ったってどうせ死ぬんじゃないか。黙れ。やめろって。痛い。やめろ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。痛い、ごめんなさい。やめろやめろ。もう殺して。もうやめて、もうやめて、もうやめてよ。Com o começo de uma das histórias mais tristes de One Piece, já podemos ver um espancamento brutal. O jovem Kuma entra em desespero por não querer voltar para algum lugar que seria a fonte do seu maior desespero, desejando até mesmo a morte, ao invés de se submeter aos seus opressores. Mas o quão terrível é o passado de Bartolomeu Kuma, e quem será a pessoa que o fez passar por todo esse desespero? Se você quer saber tudo o que rolou no episódio 1107 de One Piece, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E nesse episódio de hoje, tivemos a confirmação de que realmente há um traidor dentro de Lobby Phase. Além disso, também foi mostrado quem está sabotando os planos de Vegapunk de escapar da ilha de Egghead. Tem muita coisa legal acontecendo nesse episódio, então fica ligado nesse vídeo até o final, porque a gente vai debater e resenhar sobre tudo agora nesse vídeo. Além disso, já aproveita para deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Dito isso, agora chega de enrolação, vem com o pai e bora para o vídeo. O título do episódio 1107 de One Piece é Estremecimento, a mão maligna que paira sobre o laboratório. O episódio começa a partir do momento em que Bonnie já estava dentro das memórias de Bartolomeu Kuma. Ela vê uma criança chorando e logo percebe que aquele é o seu pai. Em seguida, outras pessoas chegam ao local e começam a espancar o garoto para forçá-lo a voltar de algum lugar de onde pelo visto ele tinha fugido. As pessoas então começam a dizer que todos morrerão se Kuma não voltar. Porém, o jovem Kuma se recusa, dizendo que prefere morrer. Ele então acaba sendo brutalmente espancado pelas outras pessoas, enquanto implora para ser salvo por alguém. Bonnie até tenta correr para ajudar o garoto, porém, como são apenas memórias, ela não pode fazer nada. Sendo assim, ela apenas assiste com lágrimas nos olhos. Nesse momento, ela é ejetada da bolha com as memórias de Kuma e percebe que precisa de uma forte determinação para continuar observando as memórias dele, pois dessa forma ela poderá entender tudo a respeito de seu pai. Enquanto tudo isso acontece, podemos ver que no presente, Bartolomeu Kuma continua subindo a headline, enquanto alguns soldados da marinha estão tentando abatê-lo antes que ele chegue ao topo. E aqui temos um ponto bastante interessante. Reparem que as pessoas que estão batendo em Kuma estão todas desesperadas também. Afinal de contas, se Kuma não retornar de onde ele tinha escapado, essas pessoas também irão morrer. Ou seja, ao que tudo indica, das duas uma, ou eles são escravos ou são os guardas que estavam mantendo Kuma prisioneiro. Outro ponto interessante aqui é, nós já tínhamos visto anteriormente que Kuma tinha um título de rei tirano, ou seja, ele tinha que ser de uma família nobre, e se ele de fato for de uma família nobre, ele teria que ser mais ou menos igual Sabo,
por isso ele pode ser espancado pelos guardas, afinal de contas, os seus pais poderiam ter dado tal ordem. Porém, existe uma outra situação. E se Kuma nunca foi um rei de verdade? E se ao invés de herdar esse título de uma maneira formal, ele herdou esse título de uma forma informal? Foi apenas o povo que deu esse título de rei para ele. Outra coisa interessante de se notar é essa sombra que está aparecendo para vocês aí agora. Reparem como essa pessoa se parece com o Tenryubito Roswald, aquele mesmo que tinha aparecido montado em Kuma quando aconteceu o evento do Reverie em Mary Joyce. Essa cena leva a crer que muito provavelmente Kuma deveria ser seu escravo, e não só ele, como também esses outros que estão batendo no jovem Kuma aí agora. O que eu não entendo é, por que Kuma não saiu batendo logo em todo mundo que estava te espancando? Afinal de contas, pelo seu tamanho em comparação aos outros, parece que ele é muito maior, e pelo fato de ele ser de uma raça diferente, eu acredito que isso te daria uma grande vantagem sobre esses outros que estão te batendo. Contudo, temos que levar em conta que sempre que Bartolomeu Kuma apareceu, ele demonstrou ser uma pessoa bastante gentil. Então talvez esse tenha sido o motivo dele não ter tido coragem, nem ao menos de revidar contra as pessoas que estavam te atacando. Voltando para o episódio, podemos ver que Pitágoras continua procurando pelo Dr. Vegapunk dentro de Lab Phase. Porém, alguém se aproxima dele por trás e uma explosão ocorre em parte do laboratório. Shaka percebe a explosão e tenta entrar em contato com Pitágoras, mas nota que a comunicação dos transponders começaram a falhar. Além disso, não foi só a sua comunicação que foi cortada, pois podemos ver Luffy perdendo o contato com Nami também. Shaka resolve olhar através dos monitores e percebe uma figura desconhecida destruindo as câmeras do sistema de vigilância do laboratório. Então galera, aqui no anime ficou muito mais claro quem era a pessoa que estava destruindo os Dendemushi de transmissão. Principalmente porque ficou muito nítido a imagem da pessoa relacionada à sombra que apareceu. Já no mangá, essa parte ficou muito diferente e dava para teorizar bastante a respeito disso. Reparem aí na imagem que a sombra se parece até mesmo com um Gorosei Saturno que está indo em direção à ilha de Egghead. Porém, no anime fica claro quem é a pessoa que destruiu a câmera. Mais pra frente ainda nesse episódio, esse mistério será revelado, então vamos seguir adiante. A cena volta para Luffy, e como ele percebeu que os comunicadores pararam de funcionar, ele então resolve deixar Zoro de olho em Lucci e Kako e vai até onde Shaka está. Nesse momento, podemos ver mais alguém destruindo um Dendemushi de vigilância. O engraçado é que a Toei já está deixando muito na cara quem é que está destruindo as câmeras, porque nessa cena ficou muito nítido mais uma vez. Vemos então os chapéus de palha que se dividiram em grupos. Luffy e Zoro permaneceram próximo ao local onde Shaka está. Nami e Brook estão acompanhados por Edson. Chopper e Robin estão acompanhados por Atlas. Sanji e Jinbei estão acompanhados por Stussy. E Usopp e Frank estão acompanhados por Lilith e York. No grupo de Nami podemos ver que ela encontra o que ela mais queria. Nesse caso, tesouro. Ela até tenta levar uma mochila cheia de tesouros junto com ela, mas como fica muito pesado, ela resolve deixar naquele lugar para depois voltar para buscar. E nesse momento, Edson diz para ela que eles conseguem produzir tesouros artificiais, e isso deixa a Nami bastante entusiasmada. No grupo de Robin, podemos ver Chopper ficando bastante feliz ao ver órgãos artificiais sendo produzidos, o que seria um grande avanço na medicina, e Atlas confirma isso. Indo agora para o grupo de Sanji, podemos ver que ele acaba revelando para Stussy que se lembra de ter visto ela na festa do chá de Big Mom. Essa cena acaba ficando muito engraçada porque Sanji chega a dizer para Stussy que agora ele é o servo dela e que ela pode chamá-lo de Totó. Stussy então, de forma graciosa, pede para que ele ajude a procurar o Dr. Vegapunk. E essa cena fica ainda mais engraçada quando vemos Sanji imitando um cachorro enquanto vai atrás de Stussy. Uma coisa que tem me incomodado é na questão da roupa de Stussy. Eu achei que esse amarelo ficou meio desbotado. Eu acredito que se o traje dela fosse da cor vermelha ou até mesmo rosa, daria mais destaque para sua aparência. Vemos que Luffy retorna até onde Shaka está e acaba descobrindo que tem alguém no laboratório que está destruindo as câmeras de transmissão e também interferindo nas comunicações. E mais uma vez, a Toei deixa claro quem está fazendo isso, pois podemos ver a Seraphim S. Snake pouco antes de uma câmera falhar. Vemos então o grupo de Usopp.
Ele e Frank ficam fascinados ao ver Lilith mostrando em sua mão uma arma de bolhas que serve como escudo para refletir qualquer coisa. York então acaba notando que eles chegaram ao local onde tinha acontecido a explosão. Assim, eles encontram o corpo de Pitágoras sem cabeça caído no chão. Contudo, ele sobreviveu, pois sua cabeça pode encaixar e desencaixar de seu corpo. Assim podemos vê-lo chegando diante de Usopp e os outros. Enquanto ele tenta explicar o que aconteceu, podemos ver York indo em direção a esse Snake, que também chegou ao local. Quando todos percebem a sua presença, vemos que esse Snake usa os poderes de sua Akuma no Mi para transformar York em pedra, assim se revelando como uma das pessoas que estava destruindo os Dendemushi de transmissão. Ou seja, ao que tudo indica, são serafins que estão sabotando as comunicações dentro de Lab Phase. Porém, para isso acontecer, das duas uma. Ou eles estão fazendo por vontade própria, ou então receberam a ordem de algum satélite ou de alguém com autoridade superior que a deles. Nesse caso em específico, os satélites não podem sobrepor a ordem de comando, um do outro, do Dr. Vegapunk e nem dos Gorosei. Portanto, foi um deles que deu a ordem para os serafins começarem a atacar. Como Gorosei ainda estava com Kizaru dentro do navio, e pelo visto eles estavam distantes, afinal de contas eles ainda teriam que passar na base G14 da Marinha para pegar a vice-almirante Doll e uma outra frota de navios para irem atacar Egghead, então provavelmente não foi o Gorosei nem Kizaru que está chegando por aí. Outro que também não pode ser é o Dr. Vegapunk, afinal de contas ficou claro que ele estava junto com Bonnie aquele tempo todo, então provavelmente não deu tempo dele dar essa ordem para os serafins, a não ser que ele já tenha planejado isso há muito tempo. No meu ponto de vista, eu acredito que o traidor deverá ser um dos satélites, porém, qual deles seria? Esse é um mistério muito difícil de desvendar, principalmente porque tem um momento em que todos os satélites estão juntos na mesma sala, e mesmo assim, os escudos de defesa de Lab Phase são desativados, fazendo até mesmo com que os agentes da Cip Zero possam invadir o local. Ou seja, galera, ficou esse espaço em branco aí pra gente tentar adivinhar quem seria esse traidor. A gente também não pode esquecer da fala de Pitágoras, que ele diz que eles podem ter cometido um erro, uma falha no sistema. Por isso talvez os serafins tenham ganhado consciência própria e agora eles resolveram começar a agir por conta própria. Porém, por outro lado, se a gente pensar que pode ser um dos satélites, a gente pode pensar em Edson, afinal de contas ele é o cara da ciência, que está sempre tentando criar e inventar coisas novas, e lógico, se ele perder o patrocínio do governo mundial, isso vai ser muito mais difícil dele continuar fazendo. A gente pode pensar em York, afinal de contas ele é ganância, o que reflete no pecado da pessoa querer tudo pra si o tempo todo. Lilith é a maldade, então a gente também poderia pensar nela, ela está fazendo somente porque ela é uma pessoa mal. Porém, fica difícil de desvendar justamente por causa daquele momento em que todos estavam juntos na mesma sala e ainda assim os escudos de Lab Phase foram desativados. O jeito é esperar um pouco mais para ver o que vem pela frente, porque assim esse mistério será desvendado. Dito isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Portanto, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.